Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de História do Ceará, a pecuária e o povoamento dos sertões. Nós já estudamos lá em Geografia sobre a pecuária, essa atividade econômica muito importante, principalmente no nosso país e no nosso estado. A pecuária, que é a criação de animais, a criação de gado. O sertão nordestino teve a sua colonização efetivada a partir da pecuária. No início do período colonial, o gado bovino foi introduzido no Brasil com a finalidade de suprir a alimentação da população de carne e leite e também servia como meio de transporte e tração nos engenhos de açúcar, nos engenhos de açúcar. No início, os animais ocupavam as mesmas terras da produção açucareira, destinadas à produção açucareira. Porém, com as crescentes exportações do açúcar, as terras destinadas ao plantio da cana foram ampliadas e o gado foi obrigado a ocupar as terras menos férteis do sertão, nas quais as chuvas eram irregulares. As terras que não produziam nada, elas eram doadas a fazendeiros e aí então os currais e as fazendas de criar se expandiram por todo o sertão. As posses dessas terras doadas, elas eram feitas através de uma carta de doação, emitida então pela coroa portuguesa. E o gado espalhou-se por todo o sertão nordestino, a partir da Bahia e de Pernambuco. Grandes extensões de terras, que eram chamadas de latifúndios na época, ficaram nas mãos de poucas pessoas, que foram chamadas de coronéis ou latifundiários. E nessas terras viviam alguns alguns grupos indígenas que resistiram muito contra essa invasão dos colonos, porém eles foram mortos ou feitos cativos, feitos escravos, ou foram mortos. E todos tinham que obedecer, tinham que cumprir as ordens dos coronéis, e se discordassem, se não quisessem cumprir, eles eram expulsos da região, agredidos ou mortos pelos jagunços, que eram funcionários aí dos coronéis. E assim ia se dando o povoamento no sertão. As fazendas eram instaladas ao longo do interior, sempre próximas a rios com muita água, e também eram instaladas onde tinha um bom pasto. E tudo isso, currais, fazendas ou pequenos povoamentos, foram modificando aos poucos a paisagem do espaço cearense, formando, desse modo, as principais vilas da capitania do Ceará. Então, na aula passada, nós estudamos sobre Fortaleza e outras vilas do Ceará, E aí, Fortaleza, que se formou a partir de um forte à beira do litoral, assim como também tinha a pesquisa para fazer, assim também como Natal, que hoje é a capital do Rio Grande do Norte, que se formou a partir do forte dos Reis Magos. E agora nós estamos falando sobre o povoamento dos sertões, do interior, como a gente chama. Então, a partir daí se formou importantes vilas no estado do Ceará, da capitania, como era chamado, o Ceará. Icó e Aracati se formaram às margens do rio Jaguaribe e Sobral às margens do rio Acaraú. A civilização do couro. Naquela época colonial, a casa dos fazendeiros, dos vaqueiros e dos auxiliares era toda feita de maneira rústica, com mobiliário simples, feito na maioria com couro de boi. Com esse material eram produzidos sapatos, cordas, chapéus, assentos para bancos, cadeiras, portas, barris, selas de cavalo, roupas de vaqueiro, entre muitas outras coisas que eram feitas com o couro do boi. Por esse motivo, diz-se que existiu no sertão do Ceará a civilização do couro, por esse motivo dessa época colonial, que tudo era feito de couro. E aí, dentro de toda essa história, nós temos um símbolo, o símbolo de uma pessoa bastante importante no nosso Ceará, que é o vaqueiro. O vaqueiro era quem cuidava do gado e, na ausência do patrão, administrava a fazenda. O vaqueiro,
vestido de roupa de couro e montado em seu cavalo, era símbolo de muito respeito e admiração por parte de todos os sertanejos. Com o passar dos anos, as fazendas se multiplicaram e a produção bovina cresceu de tal forma que não era justificável abater centenas de gados, já que o mercado consumidor era restrito. Então, para tentar solucionar esse problema, os criadores passaram a vender esse gado nas feiras em Pernambuco. Eles saíam do Ceará e iam para Pernambuco, mas isso não resolveu muito problema, porque, como o caminho era longo, o gado perdia muito peso ao longo do caminho e, devido a essas longas viagens, emagrecia e dificultava muito o abate e perdiam valor na hora da venda. E para solucionar mais esse problema, os criadores então passaram a vender o gado já abatido em forma de mantas de carnes salgadas e secas ao sol. Ou seja, eles passaram então a produzir a chamada carne do sol, ou pode ser chamada também de jabá ou charque. Nesse período, o Ceará vendeu tanta carne seca que o produto ficou conhecido como a carne do Ceará. Por volta de 1740 surgiram as primeiras oficinas ou charqueadas do Ceará. No pequeno arraial de São José, do Porto dos Barros, que só em 10 de fevereiro de 48 foi elevado à categoria de Vila de Santa Cruz do Aracati, atualmente denominada Aracati, que foi um grande centro charqueador. E o charque fez surgir também outros núcleos urbanos, como Acaraú, Camusim, Granja e Sobral. E Aracati, naquela época, então, tornou-se o grande pulmão da economia cearense. Mesmo antes dela ser levada à categoria de vila, ela já era considerada pulmão da economia, de tamanha foi a sua importância para o progresso econômico da capitania do Ceará. A riqueza da vila de Santa Cruz de Aracati foi resultado dos produtos que por ela transitavam. Seu porto de mar acessível, bem próximo a Recife e Salvador, foi um fator que contribuiu para que se tornasse o principal núcleo urbano do Ceará. As riquezas de Aracati eram tantas que podiam ser evidenciadas a partir dos objetos de luxo e da opulência da arquitetônica, né? Que até hoje Aracati tem grandes casarões, é uma cidade muito bonita. Tudo isso aí é herança dessa época de riqueza, dessa época e de importantes núcleo urbano cearense. Outra cidade também que cresceu muito com a pecuária foi Sobral. Né? A pecuária aí propiciou o crescimento da vila de Sobral. Coube a Sobral a liderança das charqueadas na região norte da capitania. De Sobral saíam as boiadas, os carros de boi cheios de carne, de couro, de sola, tudo em direção ao porto de Acaraú, e que eram importados para Pernambuco e para outros portos da capitania. E a partir do século XVIII, as oficinas de charques começaram então a entrar em decadência. As secas de 1777 a 1778, 1790 a 1793 são consideradas como as únicas responsáveis pela falência das charqueadas. Essas secas teriam reduzido o rebanho nordestino, os rebanhos nordestinos, deixando para trás a liderança nacional no tocante que foi a produção de carne seca, que passou então para Rio Grande do Sul. Nessa época, o Ceará perdeu parte do rebanho, mas ganhou uma nova opção que marcaria bastante a economia cearense: a cultura do algodão. Entretanto, mesmo com o fim das charqueadas, a criação de gado continuou a ser importante para a economia e para a história do Ceará. Agora, pausa no vídeo, realizar a atividade da página 74, 75, 78 e 82. Lê o conteúdo inteiro e realize a atividade e em seguida teremos a correção. Então, um beijo e até a próxima aula.